boa noite. Vamos aos destaques do Parlamento Estadual no primeiro semestre de 2013. Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto e demais parlamentares avaliam os serviços básicos e focam as ações no interior do estado. Emancipação. 14 comunidades do interior buscam apoio do Legislativo para a criação de novas cidades no Amazonas. Deputados buscam soluções para minimizar os problemas do transporte aéreo intermunicipal. A Assembleia estuda a possibilidade de instalar na casa a CPI da telefonia móvel. Ex-deputado estadual Arlindo Porto tem o mandato devolvido simbolicamente na Assembleia após perda em ato da ditadura militar de 64. E ainda, Parlamento Jovem. Confira a atuação dos jovens deputados e que experiências eles vão levar do Legislativo Estadual. Esses e outros fatos agora na retrospectiva do Alean Notícias. Zona Franca e o Polo Industrial de Manaus. Copa do Mundo e as intervenções urbanas que a capital passa até 2014. Com mais de 80% do produto interno bruto do Amazonas, Manaus é praticamente alçada à condição de cidade-estado, sendo o centro de articulações econômicas do norte do Brasil. Porém, no maior ente federativo em extensão territorial do país, existem outros 61 municípios com demandas que também merecem a atenção do poder público. Neste primeiro semestre, a atuação do presidente da Casa, deputado Josué Neto, foi efetiva no interior do estado. Confira na reportagem de Adriano Castro. O presidente Josué Neto foi eleito com 21 votos em dezembro de 2012 e no dia 1º de fevereiro deste ano tomou posse ao lado da nova mesa diretora. Levar as ações da Assembleia Legislativa para o interior do estado é um desafio, principalmente por causa da logística. Mesmo com essa dificuldade, Josué Neto esteve presente em diversos municípios e ao lado do governador do estado anunciou investimentos para as cidades do Amazonas. No mês de abril, o presidente da Alean esteve nos municípios de Parintins e Boa Vista do Ramos, na região do Baixo Amazonas. O parlamentar acompanhou a comitiva do governador do estado, Omar Aziz, que por meio da Secretaria de Produção Rural entregou implementos agrícolas aos produtores daquelas cidades, como rabeta, motores de luz, kits para a casa de farinha e produção de pesca. Para este pescador que recebeu uma rabeta, o novo transporte aumentará a produção de pescado. Que eu tenho que vir vender peixe na cidade, né, fazer meu negócio, e para mim vai ser uma ajuda melhor do que eu estar pagando passagem, né, fretando outra embarcação. O governador anunciou ampliação de cursos ministrados na Universidade Estadual do Amazonas para Boa Vista do Ramos. No município, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, recebeu as reivindicações da secretária municipal. Nós precisamos urgentemente fazer, né, um movimento, né, para que nós conseguimos uma reforma ou até mesmo construção. Vereadores e o prefeito de Boa Vista do Ramos pediram a Josué Neto apoio para a construção de um novo prédio para a Câmara e ainda o suporte do Secote para a melhoria do Legislativo Municipal. Vamos procurar o nosso deputado estadual Josué Neto para que ele dê esse apoio para a nossa Câmara, para a reforma da lei orgânica do município e o regimento interno da nossa Câmara. Eu acredito que um ponto muito importante aqui, que ele pode nos ajudar, seria com o apoio para a construção da Câmara de Vereadores, que a nossa Câmara aqui de Vereadores, os nossos vereadores não tem nem gabinete para atender o povo, né? É uma Câmara pequena, então precisa que o Legislativo seja feito novo aqui no nosso município. Omar Aziz afirmou que vai recuperar 100 quilômetros de estrada vicinais de Boa Vista do Ramos e prometeu apoio aos produtores rurais daquela localidade. Hoje, sem a mecanização, é muito mais difícil para eles produzirem. Existe o terreno, mas a terra nem sempre é boa. Você precisa da mecanização e fertilizar essa terra para que possa produzir mais. Com o trabalho que eles têm hoje, o trabalho seria menor e a produção seria maior. E a gente espera que com isso nós possamos ajudar. E sim se preocupar com o escoamento. Então você precisa recuperar vicinais. Sem a recuperação dessas vicinais é impossível você fazer o escoamento e trazer um produto com qualidade e com preço acessível ao consumidor. O presidente da Alean destacou as ações governamentais voltadas para quem vive da agricultura no estado e disse que irá atender às demandas das cidades. É o administrador que pensa em grandes obras, sim, ele pensa, mas obras que melhorem a vida das pessoas, que toquem no coração, que façam melhorar a vida do jovem, do homem, da mulher,
do aluno, do estudante, das pessoas. Então é dessa forma que faz ser diferente a administração do governador Omar Aziz. Os deputados Sinésio Campos, Sidney Leite e Davi Almeida também fizeram parte da comitiva. Manaquiri, a 54 quilômetros de Manaus, foi o município seguinte que o presidente da Leão visitou. Josué Neto destacou o problema da enchente, que a cidade enfrentava naquele momento e garantiu o apoio da Assembleia na aquisição de recursos junto ao governo do estado. Dessa forma que nós viemos aqui hoje, para dizer que nós estamos de coração aberto, deixando a Assembleia Legislativa à disposição do município de Manaquiri, não só para fazer as solicitações, para fazer os pedidos pelo município. Nós não poderíamos, de forma alguma, deixar de estar aqui. A comitiva de Josué Neto foi acompanhada pelo ex-prefeito de Altazes, Tomé Filho, e o vice-prefeito do Careiro da Várzea, Domar Guedes, que salientou a atenção dada pela Casa Legislativa ao interior do estado. Tem essa enchente que estamos aí pedindo que Deus tenha compaixão do povo do Careiro da Várzea e, se Deus quiser, que tenha o apoio do nosso deputado, que tenha essa participação que ele está fazendo aqui, participe lá no Careiro da Várzea para dar esse suporte, essa dignidade que ele tem com o povo do Careiro da Várzea. O parlamentar participou ainda da reinauguração de uma escola municipal e da entrega de equipamentos e veículos para atendimentos à saúde. Josué Neto esteve presente na posse da nova mesa diretora da Liga Esportiva do município. Na oportunidade, foi anunciado que o estádio receberá equipamentos de iluminação para jogos noturnos, como parte dos investimentos realizados pelo governo do estado no esporte amazonense. No mês de maio, investimentos de 237 milhões de reais nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, assistência social, produção agropecuária e piscicultura em municípios da Calha do Rio Madeira foram anunciados pelo governador do estado, Omar Aziz. Josué Neto fez parte da comitiva do governo do Amazonas, que também inaugurou e visitou obras do governo. A viagem da comitiva iniciou em Apoí, a 455 quilômetros de Manaus. Para o município, serão 32 milhões de reais para a recuperação da malha viária, incluindo 35 ramais usados por mais de 1.000 produtores rurais. Na área da educação, será implantado o novo núcleo da Universidade do Estado do Amazonas e construída uma escola padrão com 12 salas. A aplicação dos recursos também atinge a produção de leite e a compra de ambulâncias e ambulância. Para Omar Aziz, os investimentos vão impulsionar o setor primário. Aqui tem uma produção na bacia leiteira muito grande, na produção de queijo, a produção de café muito grande aqui. Tem outras produções que, para sair, a dificuldade é muito grande, porque a estrada de Novo Ariponã, que liga a Novo Ariponã, ela tem muita dificuldade e a 230 está totalmente trafegável nessa época do ano. Em Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, as obras de infraestrutura somam 20 milhões e 400 mil reais. Entre elas, a ampliação da escola, a construção de um hospital e o asfaltamento de 23 quilômetros da malha viária. Em Manicoré, houve a inauguração do porto da cidade e o governador também falou dos investimentos para o município. Na área de educação, será construído um centro de educação de tempo integral, 3 escolas para os indígenas, uma quadra poliesportiva e o aeroporto será reformado. Foi assinado ainda um convênio com a prefeitura para a compra de equipamentos agrícolas. Ao todo, serão investidos 60 milhões de reais. De Manicoré, a comitiva do estado seguiu para Humaitá, a 591 quilômetros de Manaus. É naquele município o maior investimento anunciado por Omar Aziz. Até junho deve ser inaugurado o Centro de Tecnologia em Piscicultura para a produção de pós-larvas, alevinos e peixes, suficientes para abastecer os municípios da Calha do Rio Madeira. A capacidade de produção é de 3 milhões de alevinos, de tambaqui e matrixã. Para o governador Omar Aziz, o município vai se tornar em pouco tempo o maior produtor de peixes do Amazonas. Nos próximos anos, isso vai proliferar aqui no município e eu acho que no sul do Amazonas todo você vai ter uma produção muito grande de peixe. E muda-se o conceito sobre o sul do Amazonas, dizendo que as pessoas aqui não queriam
trabalhar sustentavelmente, se pensava só no desmatamento. Não é verdade. A ordem de investimento no município é de R$ 67.900.000. Será construído um centro de educação de tempo integral, uma escola indígena, 650 metros de extensão da orla da cidade e a recuperação asfáltica de 80 quilômetros de ruas. O mercado municipal será reformado. R$ 4 milhões serão usados na compra de equipamentos para o novo hospital, que deverá ser inaugurado em agosto. Quase 100 casas vão ser adaptadas para pessoas com deficiência, pelo programa Viver Melhor. Ainda foram distribuídos implementos agrícolas como geradores, motores de popa, rabetas, fornos de farinha e kits pescador. Para este produtor de açaí, o rabeta recebido por ele vai ajudar no transporte do material. Esses implementos a gente já serve casa de farinha, servem para os transportes nas canoas e casquetas que nós temos, para a condução para trazer produtos aqui na cidade. A comitiva esteve ainda em Novo Aripuanã, em Borba, onde também foram anunciados investimentos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, acompanhou de perto toda a ação do chefe do Executivo. Para Neto, a presença do Legislativo em ações como essa estimulam a relação com o cidadão interiorano e sua realidade. O deputado considera que o governo cumpre seu papel ao investir nas cidades da calha do Rio Madeira, principalmente as que enfrentam problemas por causa da cheia. A Assembleia já abriu um calendário de programação para debater esses assuntos, como fizemos no ano passado, onde chamamos a Defesa Civil na Assembleia, onde ajudamos, apontamos, porque cada um de nós, 24 deputados, temos trabalho em cada um dos municípios e é assim que a gente faz, dando a informação, mostrando. Nós sabemos, por exemplo, que nesse momento o município de Capiranga, o município de Anamã, já estão com problemas, Barreirinha, e nós precisamos aí debater esse assunto na Assembleia e levar através dos nossos meios de comunicação, levar essa informação para a população. O governador Omar Aziz, o vice José Melo e o presidente da Assembleia Legislativa visitaram todos os municípios da Calha do Madeira. Em junho, o deputado Josué Neto participou da sessão inaugural da elaboração do plano diretor de Iranduba, distante 20 quilômetros de Manaus. A revisão do documento terá o acompanhamento do Centro de Cooperação Técnica do Interior. Durante a solenidade, o deputado Josué Neto destacou a atualização do plano diretor de Iranduba e os avanços que o município vai alcançar com as novas regras. O presidente falou sobre os investimentos e o crescimento demográfico que Iranduba vem tendo desde a inauguração da ponte sobre o Rio Negro, em 2011. Na ocasião, Neto anunciou que irá apresentar requerimento na Assembleia para que o Executivo reforme as estradas vicinais do município. A lei orgânica, que é o que está sendo hoje sugerido aqui no município de Iranduba, é a lei mais importante do município. Então essa lei ela tem que estar de acordo com a velocidade do crescimento que hoje Iranduba tem por conta dessa acessibilidade ao município de Manaus. Quem sai de Manaus, do centro de Manaus, com 15 minutos, está no município de Iranduba. É um município que tem crescido muito nos últimos 3 anos, o município cresceu 60% e a prefeitura, o município de Iranduba precisa muito da ajuda do governo. Isso é fato, é algo que não se pode negar. O verão já está chegando, já estamos praticamente no período de verão no Amazonas e o município de Iranduba aqui é um município que produz muito, que tem muita produção de melancia, de caju, de hortaliças. E que precisa escoar essa produção. Josué Neto ressaltou ainda a aprovação na Câmara Federal do projeto de lei que estabelece regras para a criação de novos municípios e devolve às Assembleias Legislativas autonomia nas discussões pertinentes ao tema. Como é o caso, por exemplo, de Cacau Pereira, no município de Iranduba, do Tuiué, no município de Manacapuru, de Novo Remanso, em Itacoatiara, que são comunidades já que tem 5 mil, 7 mil pessoas, 6 mil pessoas morando e que já mereciam ter autonomia de município. Então, esse assunto será um assunto que nós vamos discutir na Assembleia Legislativa já nos próximos dias e que vai ser muito bom para o estado do Amazonas. Iranduba faz parte da região metropolitana de Manaus e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui 41.947 habitantes.
Dando continuidade às ações no interior do Amazonas, o presidente da Assembleia Legislativa participou da comitiva do governador Omar em mais uma viagem. As áreas de educação, saúde e infraestrutura dos municípios da Calha do Alto Solimões vão receber grandes investimentos do governo do Amazonas. Omar anunciou reformas e construção de novas escolas, entre elas 6 exclusivas para indígenas. Tabatinga, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Fonte Boa serão contemplados com a construção de centros de ensino de tempo integral. Núcleos da Universidade Estadual do Amazonas serão implantados em Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Tonantins, Santo Antônio do Içá, Jutaí e Fonte Boa. É a obra que transforma a vida de pessoas, que dá uma esperança. Isso é importante. A educação, ela sempre é importante. As outras obras de infraestrutura, você vai fazer, nós vamos fazer, mas a UEA vai formar pessoas, vai criar novas gerações, novo pensamento. Na área da saúde, os hospitais de Tabatinga e São Paulo de Olivença serão inaugurados em agosto. Em Amatural, um novo hospital será construído. Cada um dos municípios do Alto Solimões receberá um mamógrafo e um aparelho de ultrassonografia. O pacote de investimentos também prevê a entrega de ambulâncias e ambulâncias para o transporte de pacientes localizados em comunidades afastadas das sedes das cidades. Na passagem por Tonantins, Omar destacou que, assim como o poliomielite, o câncer do colo de útero será extinto no Amazonas. Incentivar as crianças até 5 anos de tomar a vacina contra a paralisia infantil. Isso é uma doença que nós, há muitos anos, nós não temos nenhum caso de nenhum conhecimento do estado do Amazonas. Da mesma forma como hoje a paralisia futuramente será a questão da vacina do HPV, que é o câncer de colo de útero. Também nós vamos erradicar. Mas se a gente não iniciar agora, a gente nunca vai erradicar. Quando se iniciou lá atrás, todo mundo achava que essa vacina da paralisia não ia... Olha, você não tem mais casos, né? Quantos casos de paralisia infantil se teve no Brasil, que hoje, felizmente, há muitos anos não se tem notícia de nenhum caso. O governador também anunciou a construção de casas populares por meio do programa Minha Casa Minha Vida. No setor primário, o Estado quer alavancar a produção de peixe e agricultura com a mecanização, abertura de linhas de crédito, assistência técnica e subsídio para a compra de calcário e ração para peixes. Na área de infraestrutura, todos os municípios do Alto Solimões foram contemplados com pacotes de obras. Para a implantação, ampliação e melhoria dos serviços nas diversas áreas, o governador está investindo mais de R$500 milhões só nessa região. Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, o governador afirmou que os investimentos realizados têm como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida da população. Saúde, educação, segurança. A população que elege um parlamentar deposita nele a esperança de que os diversos problemas existentes na cidade possam ter atenção especial. Legislar em favor dessas causas é o que tem feito os deputados da Assembleia. Para conhecer a realidade de cada lugar, os parlamentares avaliaram este semestre a prestação de serviços básicos em diversos municípios do estado. É o que você vai ver na matéria de Raoni Oliveira. Os parlamentares da 17ª legislatura focaram o primeiro semestre de 2013 no interior do estado. Vários deputados trouxeram para a Assembleia discussões pertinentes às cidades mais distantes do Amazonas. Na segurança pública, o deputado Cabo Maciel realizou uma rodada de audiências públicas pelo interior. Uma reivindicação é comum a todos os municípios, a chegada do programa Ronda nos bairros. Maciel pediu maior valorização aos policiais militares atuantes no interior por parte do governo do estado. O deputado pelo Partido Republicano destaca que é dever do parlamento levar as atividades legislativas ao interior. Eu vejo com muita positividade a forma como a comissão tem se comportado, tendo que sair de dentro da Assembleia e ouvir o povo no interior. Isso tem nos dado, graças a Deus, muitos avanços, muitas questões têm sido resolvidas, principalmente questões internas das polícias civil e militar, têm sido resolvidas em virtude da comissão estar indo ao interior do estado, poder estar mais próximo da população e, acima de tudo, poder levar à Assembleia, porque a visão que tem no interior é que a Assembleia Legislativa do estado ela é só da capital
Então, as comissões elas fazem esse papel muito importante. Na saúde e educação, o deputado José Ricardo cobrou melhorias nos equipamentos públicos espalhados pelo interior. O petista constatou que a qualidade das escolas e hospitais, além das delegacias no Amazonas, está aquém do que a população precisa. A falta de um acompanhamento por parte das estruturas do Estado. Hospitais que, além da falta de médico, que é tradicional, mas também falta da estrutura de pessoas, né, que quase não se faz concurso público nos últimos anos, e também de equipamentos que não funcionam e não têm manutenção. Isso acaba se repetindo nas escolas. Quase todas as escolas do Estado e do interior não têm funcionários suficientes para a limpeza, para a merenda, para o apoio. É difícil encontrar uma escola do interior que tenha um pedagogo, por exemplo, e também na área da segurança um contingente extremamente reduzido e com a maioria dos municípios com veículos já sucateados também. É um retrato dessa realidade e a gente encaminha isso para cada Secretaria de Estado, cobrando providências. A deputada Vera Castelo Branco, do Partido Trabalhista Brasileiro, em parceria com o PMDBista Vanderlei Dallas, preocupou-se com a questão fundiária no Estado. Segundo a parlamentar, a falta de títulos de terras atrapalha o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à economia interiorana. Nós não podemos ficar à mercê da vontade política, ou do presidente, ou da presidenta, ou do governador, que um dia eles entendam que é importante fazer a regularização, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Não adianta lançar planos políticos como Zona Franca Verde, 3º ciclo, 4º ciclo, 5º ciclo. Não adianta, porque sempre vai bater lá naquela porta, lá naquela parede, naquela rocha que é a falta de regularização. Ninguém tem título de terras, ninguém tem títulos de propriedades praticamente no nosso estado. Já o deputado Sinésio Campos aproveitou o primeiro semestre de 2013 para articular a ampliação dos investimentos no setor mineral no Amazonas. O parlamentar destacou a exploração da silvinita. Atualmente, o Brasil importa cerca de 90% do potássio extraído da silvinita para suprir as necessidades do país. Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral, a reserva de potássio do Amazonas está estimada em mais de 1 bilhão de toneladas, sendo considerada a 3ª maior reserva do planeta. A extração do mineral pode beneficiar os municípios de Nova Olinda do Norte, Itacoatiara, Borba, Altazes, Silves, São Sebastião do Atumã, Maués, Urucurituba, Urucará, Itapiranga e Amundá. No último dia de sessão plenária do primeiro semestre de 2013, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou a ampliação do SECOT e o aperfeiçoamento do trabalho realizado nas câmaras municipais com a ajuda da Assembleia Legislativa. O SECOT tem um programa que, a partir de agora, em conjunto com a Prodan, vai promover um apoio entre esta casa e as câmaras municipais de todo o estado, para que as câmaras possam se adequar à lei de responsabilidade, onde nós vamos doar equipamentos de informática de bom uso, de boa qualidade de uso, que estão funcionando ainda na casa hoje, e vamos doar também o software, onde vai rodar o site das câmaras dos municípios. 61 municípios serão contemplados nesse programa. E no quadro Opinião Parlamentar, o deputado Marcos Rota fala das dificuldades em promover políticas públicas voltadas ao interior do estado. Deputado, por que é tão difícil aí levar políticas públicas para o interior do estado do Amazonas? Olha, o estado do Amazonas é um estado de dimensões continentais, né? Mas isso por si já não se justifica a ausência de órgãos de proteção e defesa do consumidor no interior do estado. Veja que o estado do Amazonas ainda carece de juízes, carece de defensores públicos, carece de delegados e carece também de órgãos de proteção e defesa do consumidor. Há muito tempo que a gente vem tentando, de uma forma ou de outra, suprir essa carência interiorana, né? Nós já tentamos aqui confeccionar e aprovamos um projeto de lei na Assembleia Legislativa que cria PROCONs em todos os municípios do interior do estado. Basta que o prefeito municipal faça um convênio com o PROCON do estado do Amazonas, o PROCON do estado do Amazonas entra com a parte didática, com a parte de material, com a parte de treinamento desses funcionários. Basta então que o prefeito tenha boa vontade e desperte nele a sensibilidade e o interesse de procurar o PROCON para realizar
essa questão. Veja, agora nós estamos numa outra fase, nós estamos tentando fazer com que as câmaras municipais possam também ter a sua comissão técnica permanente de defesa do consumidor. Por quê? Porque nós militamos nessa área já, Amanda, há muitos anos. E nós realizamos muitos mutirões no interior do estado. E sempre com a parceria do PROCON, com a Delegacia do Consumidor, com o Instituto de Pesos e Medidas, com a Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura. Mas são órgãos que estão baseados, estão sediados na capital. E esses órgãos, eles precisam descentralizar as suas ações e percorrer os municípios do interior do estado. Com exceção do IPEM, os outros órgãos muito pouco vão ao interior do estado e os consumidores do interior meio que se sentem sem qualquer tipo de proteção, né? Desprestigiados verdadeiramente por esses órgãos. Então nós já conversamos, já dialogamos, a capital, Manaus, que tem 2,5 milhões de habitantes, não tem um PROCON municipal. Isso é um outro problema, porque acaba sobrecarregando o PROCON do estado do Amazonas. Nós estamos agora, através do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, de qual eu sou membro, tentando fazer com que a gente transforme o PROCON numa autarquia, para tirar ela dessa questão umbilical com a Secretaria de Justiça do estado do Amazonas, para que o PROCON possa ter mais autonomia financeira, mais autonomia administrativa. Mas é muito complicado você não ter no estado do Amazonas um órgão referencial. Canutama, Anori, Anamã, Benjamin Constant, São Gabriel, Manacapuru, Lábrea, esses municípios, o consumidor, quando tem um problema, ele não tem a quem recorrer. Se ele vai a um estabelecimento comercial, compra um produto com defeito, ele tem que tentar o entendimento, buscar o diálogo, o acordo, ele próprio com o estabelecimento. Ele não tem um mecanismo, ele não tem um órgão de defesa do consumidor para que possa orientá-lo. Então nós estamos tentando, através da Assembleia, criar essas alternativas. Esse projeto de lei é uma alternativa. Essa parceria que nós temos empreendido com as câmaras municipais é outra alternativa. Vamos tentar transformar o PROCON numa autarquia, também uma outra alternativa, para que o PROCON do estado do Amazonas possa socorrer os municípios do interior do estado. Existem casos gritantes no interior que precisam do acompanhamento de um órgão referencial, no caso o PROCON do estado do Amazonas. Neste primeiro semestre, a criação de novos municípios se tornou assunto recorrente entre os parlamentares da Assembleia Legislativa. Na Comissão de Assuntos Municipais da ALEAN, presidida pelo deputado Tony Medeiros, existem 14 pedidos de emancipação desde 2008. São localidades amazonenses que aguardam a aprovação no Senado do projeto de lei que especifica os critérios para o desmembramento. Entre os solicitantes, Itacoatiara, Iranduba e Presidente Figueiredo. Confira como ocorre o processo de emancipação na reportagem de Priscila Sena. O sonho de emancipação de algumas comunidades do Amazonas está prestes a ser realizado. Pelo menos 14 pedidos foram entregues ao deputado Tony Medeiros, presidente da Comissão de Assuntos Municipais da ALEAN, solicitando o desmembramento. O assunto já vem sendo discutido há alguns meses na Assembleia Legislativa pelos parlamentares. De acordo com Tony Medeiros, agora é aguardar a votação no Senado para o projeto de lei que descreve os critérios para a criação de novas cidades. O Amazonas, com 62 municípios, ocupa o 22º lugar no ranking dos estados brasileiros com maior número de cidades. Mas esta quantidade pode aumentar se o Senado aprovar o projeto de lei complementar 416/2008, que regulamenta a criação, incorporação, fusão e desmembramento de novos municípios em todo o país. É uma reivindicação de 17 anos de muitas localidades que buscam a emancipação não só no estado do Amazonas, mas no Brasil todo. Essa questão da votação da Lei Complementar 416, ela veio a reacender aquele velho sonho da emancipação. Muitas localidades, muitos irmãos do interior buscam mais informações e a expectativa também é muito grande. Aprovada na Câmara Federal, a matéria estabelece regras para a criação dos entes federados e dá às Assembleias Legislativas autonomia para aprovar o procedimento, definindo aspectos como os limites geográficos e repartição de bens. Durante os primeiros meses de 2013, o assunto repercutiu entre os parlamentares do Amazonas. Para o deputado Marcos Rota, a devolução da autonomia para os parlamentos estaduais favorece a população envolvida na emancipação. Esse ponto é um ponto muito importante, porque devolve
às assembleias legislativas essa prerrogativa legal de discutir, de propor, de ouvir as pessoas, ouvir os moradores dessas regiões a respeito da implementação, da fusão ou a criação de novos municípios. O deputado Sidney Leite destacou que deve haver cautela no momento de avaliação dos pedidos de desmembramentos. Tem que ter uma discussão a nível local para que a gente possa ver qual será a presença do poder público estadual, no sentido de garantir a presença das instituições, e quando eu falo estadual, eu estou falando do governo do estado, do Ministério Público, da Justiça, do Tribunal de Justiça, para que a gente possa garantir a estrutura mínima dos poderes públicos presentes nesse município. Outro critério imposto pelo projeto de lei é a criação de uma comissão emancipatória dentro das assembleias legislativas que deverá realizar um estudo de viabilidade junto às comunidades que venham a requerer a emancipação. O deputado Adilto Afonso requisitou a criação da comissão na ALEAN. Eu já me antecipei, sabendo que esse projeto vai ser aprovado no Senado, porque na Câmara nós ganhamos por uma grande maioria, e que já propus a criação dessa comissão. Essa comissão tem que ser composta por vários membros da minha comissão, de comissão em finanças, da comissão jurídica, tem que envolver procuradores da Assembleia, pessoas da área econômica, para receber esses pedidos e analisarem. Na Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, presidida pelo deputado Tony Medeiros, 14 pedidos estão sendo analisados. Entre eles, as localidades de Novo Remanso, que pertence a Itacoatiara, Balbina, de Presidente Figueiredo, Vila Amazônia, de Parintins e Cacau Pireira, em Iranduba. No mês de junho, algumas comunidades estiveram na Assembleia para se candidatar à emancipação. Foi o caso de Tuiué, pertencente a Manacapuru. O presidente da Câmara Municipal da cidade, vereador Vanderlei Barros, apontou alguns dos benefícios que a emancipação irá trazer para o local. A partir do momento da emancipação, o município vai ter vida própria, né? Porque ele vai ter recursos do FPM, do Fundeb, ou seja, será autônomo, será independente com isso, vai ter geração de emprego no local, vai ter agregação de valores às associações, às cooperativas, à produção local. O presidente da comissão, que já realizou visitas a diversas localidades do interior para orientar sobre os mecanismos legais, afirmou que muitas comunidades possuem viabilidade política e econômica para se tornarem municípios, o que ajudaria na aplicação de políticas públicas para as populações locais, e afirmou ainda que é necessário que estas se encaixem nos requisitos estabelecidos para que a candidatura seja viável. O deputado apresentou ainda alguns critérios para o desmembramento. Dentre os pré-requisitos, a localidade que quer se emancipar, ela precisa ter mais de 6 mil habitantes, ela precisa ter 50% desses habitantes eleitores, ela precisa não inviabilizar economicamente o município-mãe. Então, essas são algumas das regras necessárias, fazer o seu plebiscito. O projeto que tramita no Congresso Nacional determina que a criação do novo município seja subscrita por no mínimo 10% dos eleitores residentes na área que se pretende emancipar, discriminado em requerimento dirigido à Assembleia Legislativa Estadual. Também deve ser garantida a prestação dos serviços públicos, como educação e saúde. Além disso, deve demonstrar a capacidade de manter os poderes executivo e legislativo municipal. No caso da região norte, os novos municípios precisam ter população igual ou superior a 5 mil habitantes. Fiscalizações em bancos e restaurantes, apreensão de produtos inadequados para o consumo, assistência às famílias que tiveram prejuízos com rompimento de adutoras, além da criação da Comissão de Defesa do Consumidor em municípios do interior do Amazonas. Essas foram algumas das ações desenvolvidas pela CDC ALEAN. Durante o primeiro semestre deste ano, a comissão já atendeu mais de 2.000 pessoas e encaminhou aproximadamente 900 solicitações a órgãos ligados ao setor. As ações da Comissão de Defesa do Consumidor começaram logo que os trabalhos do Legislativo Estadual iniciaram pelos parlamentares este ano. Só no início do semestre, eles registraram mais de 2.000 atendimentos e pelo menos 900 solicitações foram encaminhadas para os órgãos de auxílio ao consumidor na capital. Trabalhando em parceria com o PROCON, Delegacia do Consumidor e empresas público-privadas, a comissão realizou no mês de março um mutirão de atendimento ao consumidor. As pessoas que tinham problemas consumeristas tiveram a oportunidade de resolvê-los em poucos minutos.
Mas a comissão também atendeu denúncias de vários pontos da capital. Uma delas foi a venda de água de coco irregular por uma empresa de envasamento do produto. Junto com o Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, a comissão constatou as irregularidades no processo de manipulação da água, o que resultou na interdição provisória do estabelecimento. Impermeabilização das paredes que está inadequada, é o processo de lavagem do coco que ainda não está sendo utilizado, que eles vão passar a utilizar, lâmpadas sem proteção, lavagem das mãos, a pia está sem papel toalha, sabonete líquido para fazer a asepsia das mãos, então são alguns detalhes que eles vão se enquadrar com autodifração. Além da água de coco apreendida, os restaurantes entraram na lista das fiscalizações. Pelo menos 3 restaurantes localizados no centro da cidade foram autuados por manipulação e conservação irregular de alimentos, ausência do Código do Consumidor e falta de licença da Vigilância Sanitária para funcionar. As fiscalizações nas agências bancárias também foi foco da comissão. No início do mês de maio, pelo menos 3 agências foram multadas em R$ 75 mil cada uma, por descumprirem a Lei 139 de 2013, conhecida como Lei das Filas. Desta vez, até a agência localizada na sede da Assembleia Legislativa do Estado também foi multada. Foi feita uma fiscalização no banco após nós recebermos algumas denúncias e foi aplicada a penalidade de 25 mil por não atendimento da emissão de senhas e a falta de placa informativa em relação à legislação das filas. Quem também recebeu o auxílio da comissão foram também as quase 100 famílias prejudicadas por 2 rompimentos de uma adutora localizada na Rua das Flores, no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. Dos dias 15 de janeiro e 23 de março, essas famílias tiveram suas residências invadidas pela força da água que jorrava da adutora rompida. Embora a Prefeitura de Manaus tenha interferido e garantido o pagamento indenizatório por parte da empresa Manaus Ambiental a essas pessoas, o valor pago foi considerado inferior ao prejuízo real, foi o que afirmou o deputado Marcos Rota. Com o auxílio da Defensoria Pública, uma ação foi ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado, requerendo danos morais coletivo aos consumidores prejudicados. Finalizando o semestre, os municípios do interior começaram a ser atendidos pela comissão. E se na capital fazer cumprir a lei é um desafio, no interior é ainda mais difícil. Instalar comissões de defesa do consumidor nas câmaras municipais do Amazonas e descentralizar as ações do PROCON são as propostas do deputado Marcos Rota, que preside a mesma pasta no Parlamento Estadual. Hoje nós não temos nenhum órgão oficial de defesa do consumidor em nenhum dos 61 municípios. Nenhum. Então, se acontece um problema de relação de consumo no interior do estado, ou o consumidor deixa para lá, ou então procura a capital, onde estão baseados os órgãos de defesa do consumidor. Em Manacapuru, cidade que integra a região metropolitana de Manaus, servidores do Legislativo Municipal passaram por treinamento. O suporte técnico da CDC Alean foi desde o assessoramento jurídico às ações didáticas. Com esse apoio técnico, a Comissão de Defesa do Consumidor de Manacapuru estará pronta para ser instalada em agosto deste ano. Audiências públicas, sessões especiais, homenagens, as ações parlamentares que complementam o ato de legislar e que dão respostas positivas à população. E mais, saiba como foi a atuação parlamentar dos jovens deputados. É o que você vai ver no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Legislar e fiscalizar a atuação do Executivo. Essas são as principais funções exercidas por um parlamentar. Mas nas audiências públicas, os assuntos podem ser aprofundados e soluções para diversos problemas sociais podem ser apontados, já que reúnem, além de parlamentares, especialistas e a sociedade.
Neste primeiro semestre, alguns debates foram decisivos, como a diminuição do ICMS que incide sobre a cesta básica, as condições de trabalho para os profissionais da saúde e a atuação dos bombeiros civis do Amazonas. A Assembleia também realizou sessões especiais e reconheceu o trabalho de personalidades e de categorias profissionais do Estado. A reportagem é de Priscila Sena. Neste primeiro semestre, além dos trabalhos no plenário, os deputados foram autores de audiências públicas para discutir questões que envolvem a sociedade. Nos encontros, autoridades e especialistas debateram temas selecionados de acordo com as necessidades da população, no intuito de buscar soluções para os problemas. Também por iniciativa dos parlamentares, foram realizadas sessões especiais que, além de celebrar datas comemorativas, foram momentos de homenagens a profissionais, instituições e personalidades. Logo no início de 2013, um assunto que repercutiu entre os deputados do Parlamento Estadual do Amazonas. A aprovação que ocorreu em dezembro do ano passado da lei complementar que aumentou a alíquota do Imposto sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, de 1% para 17% sobre pelo menos 14 produtos da cesta básica. Preocupados com a nova realidade, parlamentares da Casa Legislativa realizaram uma audiência pública com empresários, representantes do governo, do Ministério Público, para discutir os impactos do aumento para o consumidor. O deputado Luiz Castro solicitou do Poder Executivo a reavaliação do aumento. A desoneração do ICMS, se nós retornarmos para o 1% anterior, nós vamos ter um ganho de pelo menos 10% a 15% imediatamente de repasse para o consumidor. Nós vamos ter uma reversão aos preços de dezembro, ou seja, nós vamos ter um ganho que vai representar entre R$ 35 e R$ 45 para cada compra de cesta básica por família amazonense. Isso vai ser muito maior do que o benefício da conta de energia elétrica e muito maior do que o benefício do governo federal, que para o Amazonas não foi tão efetivo, porque nós temos já algumas isenções por conta do nosso polo industrial, da nossa legislação fiscal. Já o deputado Marcelo Ramos entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Segundo ele, a iniciativa fere o princípio da seletividade contida na Constituição Federal, que descreve que as alíquotas maiores do imposto devem ser cobradas para os produtos considerados supérfluos. Outro assunto que foi motivo de audiência proposta pelo deputado Marco Antônio Chico Preto diz respeito à solicitação dos bombeiros civis para atuar na Comissão Especial de Avaliação do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, atualmente formada por 7 membros responsáveis pela produção de normas de prevenção e combate a incêndios. A comissão é para criar parâmetros na segurança contra incêndio no Estado, ou seja, para cada medida de segurança tem que ter uma IT. Ou seja, tem que ter uma IT para o extintor, para os hidrantes, para a mangueira, todo o serviço de segurança contra incêndio. Na ocasião, o subcomandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, que também participou do encontro, afirmou que a solicitação seria avaliada. A comissão está se reunindo, está sendo elaboradas ITs e estão sendo discutidos todos os assuntos. Eles questionam a presença deles na comissão, mas o Corpo de Bombeiro não tem maioria na comissão. A votação através do pessoal do CREA, da Prefeitura e do próprio bombeiro. Então nós estamos abertos, vamos receber as solicitações deles e analisarmos para ver a possibilidade de que seja incluído. A situação de mais de 7 mil haitianos refugiados no estado também foi tema de debate na Assembleia. Apesar dos esforços da Polícia Federal, são aproximadamente 30 haitianos que chegam no estado por semana. Durante o encontro, o deputado José Ricardo, autor da propositura, destacou a necessidade de ampliar as políticas públicas para os imigrantes. O governo federal, através da Polícia Federal, ela concede a permissão para entrar no país. Então, quais são as circunstâncias dessa entrada? Depois se entra quais são as ações e recursos para poder atender essas pessoas. Acaba tendo situações, como é o caso das crianças, até crianças que precisam de creche, precisam de escola. E como isso vai ser tratado, já que tem necessidades também no Brasil. Então, tem que ter uma política. E a Assembleia Legislativa ela precisa se posicionar. Se o nosso orçamento vai ter que ter recursos para isso, se a Secretaria da Assistência Social está preparada para essa atividade, como é que nós podemos, quem sabe, criar até um PAC, né? um local para poder orientar, regularizar, encaminhar o imigrante que chega aqui no Amazonas. Além disso, melhores condições de trabalho para os enfermeiros, agentes de endemias e fisioterapeutas do Estado também foram discutidos pelos parlamentares da Casa, juntamente com os profissionais da área.
Os encontros no plenário foram marcados tanto por reivindicações como por homenagens. Ao longo dos primeiros meses de 2013, foram realizadas sessões especiais na Casa Legislativa, como a sessão proposta pelo deputado Marcelo Ramos, que homenageou as pessoas com síndrome de Down. Eu ajudei o Omar, que é o fundador e o presidente da APADAN, que era meu vizinho de moradia, ajudei a fundar, sou fundador da APADAN. E acho que esse é um instrumento fundamental de sensibilização do poder público para políticas públicas inclusivas das pessoas com síndrome de Down e, acima de tudo, de sensibilização da sociedade para quebrar as barreiras do preconceito que ainda existe com essas pessoas. Ser diferente é normal, sou Down sim, mas eu sou apto e sou legal, sou Down sim. Ser diferente é normal. O dia 25 de abril, em que se comemora o Dia da Contabilidade, foi lembrado pelo presidente da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia, deputado Adjunto Afonso. Nós entendemos que este profissional presta um grande serviço à sociedade, é aquela pessoa indispensável, o contador é indispensável em qualquer empresa, mesmo hoje para microempresa, para o empreendedor individual, e muitas vezes até serviço voluntário. Tem empresas pequenas que não podem pagar um contador lá, não podem pagar um profissional e eles estão lá voluntariamente fazendo esse serviço. Portanto, eu acho que é uma obrigação da Assembleia, nós que representamos o povo, de homenagear essa classe tão necessária. E o reconhecimento do trabalho de instituições como FAPEAM, Embrapa e de profissionais da área de enfermagem marcaram as sessões especiais. Também não poderiam deixar de ser lembradas as servidoras da Alean na Semana da Mulher no mês de março. Foram escolhidas 44 funcionárias, entre setores administrativo e gabinetes de deputados. Na diretoria de comunicação, a homenageada foi a repórter da TV Ali, Pérola Paula. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, a homenagem foi uma forma de agradecer a todas as mulheres que trabalham na Assembleia. Aqui na casa, na nossa Assembleia Legislativa, tem um quadro, grande maioria de pessoas do sexo feminino, né? Então, nós estamos aqui iniciando essa semana com essa pequena homenagem, mas também uma forma de agradecer pelo trabalho dedicado. E os parlamentares não esqueceram as personalidades que participaram do desenvolvimento do Estado. Entre os homenageados, Francisco Praciano, eleito vereador por 4 vezes e atualmente está no 2º mandato como deputado federal. Por iniciativa do deputado José Ricardo, Praciano recebeu o título de cidadão do Amazonas. Felicidade total, né? Cheguei aqui com 20 anos de idade, né? Cabeludo, mochileiro. A gente veio para ficar, tentou e vamos tentar ainda e continuar tentando colaborar com o Estado do Amazonas. E de repente a gente recebe um título que há muito tempo eu tinha vontade de tê-lo, apesar já de me sentir há muitos anos cidadão do Amazonas. O que eu quero dizer é que estou feliz e agora de papel passado com esse 2º certidão de nascimento, eu sou cearense e agora sou também amazonense, posso comer tranquilamente rapadura com jaraqui a partir de agora. Arlindo Porto, que já foi presidente da Assembleia Legislativa, teve o mandato simbolicamente restituído na solenidade proposta pelo deputado Arthur Bisneto, além do senador Gilberto Mestrinho, homenageado pelos deputados do PMDB no mês em que completaria 85 anos. E este ano, em abril, a Assembleia Legislativa do Amazonas corrigiu um erro do passado e devolveu simbolicamente a Arlindo Porto o mandato de deputado estadual. A proposta foi do deputado Arthur Bisneto. O jornalista teve o mandato cassado na época da ditadura militar de 1964. Confira os detalhes na reportagem de Suzane Lemos. Arlindo Augusto dos Santos Porto nasceu em Manaus. Iniciou sua carreira política como suplente de deputado. Foi eleito deputado estadual e presidiu a Assembleia Legislativa. Porém, teve o mandato cassado após o golpe militar de 1964, permanecendo preso por 128 dias em um quartel do Exército. Em abril deste ano, a Assembleia Legislativa devolveu-lhe o mandato. Os jornais da época comemoravam o golpe militar de 64 e anunciavam a prisão de vários líderes de esquerda no Amazonas, tratando como Revolução de Março.
que venceu o comunismo através do governo deposto do presidente João Goulart, que tinha um projeto de instalar uma república sindicalista no país, segundo a direita radical. Nesse contexto, destacou-se Arlindo Porto, que exercia na ocasião o mandato na Assembleia Estadual. E começaram então um processo de cassação do mandato dos 2 deputados. Por sorte, o mandato do deputado nacional foi respeitado porque no dia em que a Assembleia reuniu, a Assembleia era tão precária que deputado não tinha gabinete. A única pessoa que tinha um gabinete, que não era um gabinete, era um recanto improvisado, onde havia uma estante com algum livro e uma mesa de trabalho, era o presidente da Assembleia. Fora disso, ninguém tinha. Ainda em 64, iniciada mais uma sessão legislativa e posto o processo em votação, Arlindo foi cassado. Contra a medida, votaram apenas 3 deputados, Francisco Guedes de Queiroz, Rui Araújo e Abdala Saado. Bernardo Cabral, que também era deputado estadual, não esteve presente ao ato. E Renato de Souza Pinto retirou-se sob protesto da sessão, juntamente com o próprio Arlindo, para não presenciarem o final da votação. Em 2013, o parlamento amazonense corrigiu este equívoco histórico através da devolução do mandato a Arlindo Porto. Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho do governo João Goulart e parlamentar, diz que a Assembleia Legislativa do Amazonas repara o erro cometido. No caso do Arlindo Porto, foi particularmente triste porque foi a própria Assembleia quem lhe cassou o mandato. Eu diria, por mais que me doa usar a expressão, foi uma vilania da Assembleia Legislativa naquela época. Hoje, eu vejo o evento que nós estamos vivendo com 2 qualificações. Uma homenagem àquele que foi ferido nos seus direitos naquela ocasião, o Arlindo Porto, e a própria Assembleia Legislativa engrandecendo-se ao reconhecer aquele erro. Durante a devolução simbólica do mandato a Arlindo Porto, o deputado estadual pelo PSDB e autor da propositura Arthur Bisneto emocionou-se no pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa. Nada mais justo que a nossa Assembleia reconhecer que a história da casa não foi justa com tudo que o Arlindo Porto fez pelo Estado do Amazonas. A Assembleia dá uma bela demonstração e nós estamos sendo muito justos no que estamos fazendo. A Assembleia do Estado do Amazonas devolvendo simbolicamente esse mandato, não dá para devolver os salários do passado, mas dá para honrar um homem que só fez o bem pelo Estado. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, também prestigiou a homenagem. Não é o mandato físico que interessa para o Arlindo o reconhecimento da sociedade que cometeram um erro enorme, uma injustiça brutal, no momento em que as luzes da democracia se apagaram no Brasil. A devolução simbólica do mandato foi presidida pelo deputado Josué Neto. Arlindo Porto também formou-se em Direito, mas nunca exerceu a profissão. Atuou como revisor e repórter do Jornal do Comércio e em grandes jornais do país. Foi responsável por colunas como o Arame Farpado e o Cabo C, que o consolidaram como comunicador. Além disso, fundador e presidente do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas. Também foi delegado, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e da Academia Amazonense de Letras desde 1992, presidindo-a em 2002 e ocupando a cadeira de número 35. Sou um homem já com 80 e tantos anos de idade, mas conservando na minha cabeça a mesma mentalidade progressista que eu tinha aos 20 anos. Arlindo Porto também é autor dos livros Nunes Pereira, o Cavaleiro de Todas as Madrugadas do Universo, o Regatão da Saudade, e Bernardo Cabral, um paladino da democracia. No bojo da atividade legislativa, aquele que exerce a função de deputado também está atento a outros protagonistas que buscam ou buscaram melhorias para o Estado. Como forma de valorizar a atuação desses cidadãos, a Assembleia Legislativa do Amazonas instituiu a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda da casa. Já aqueles que são naturais de outros estados, mas que prestaram ao longo da vida relevantes serviços à população amazonense, recebem pela Alean o título de cidadão do Amazonas. Confira quem foram os destaques do semestre na reportagem de Raoni Oliveira. Praciano, Severiano Mário Porto, Luiz Castro, Marco Aurélio Melo e Arlindo Porto.
Para quem acompanha as decisões políticas e a história do Amazonas, esses são nomes que certamente em algum momento já ouviu falar. Seja lutando por anseios da população, projetando símbolos da arquitetura baré ou ainda ajudando na construção da democracia do país, essas personalidades merecem reconhecimento e a Assembleia Legislativa começou em 2013 prestando as devidas homenagens a essas figuras públicas. O jornalista e ex-deputado estadual Arlindo Porto teve o mandato devolvido simbolicamente em sessão especial, proposta pelo deputado Arthur Bisneto em abril deste ano. Arlindo Augusto dos Santos Porto é natural de Manaus e tem 84 anos. Como jornalista, Arlindo foi um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas, sendo o primeiro presidente da categoria. Porto atuou em jornais de circulação nacional, como o Jornal do Brasil, o Globo e o Dia. O homenageado também é bacharel em Direito, escritor e membro da Academia Amazonense de Letras. Arlindo Porto iniciou a carreira política como suplente de deputado estadual. Em 1954, teve o primeiro dos 3 mandatos de deputado na Assembleia Legislativa. O último foi interrompido no dia 4 de maio de 1964 com o golpe militar, mas foi a própria Assembleia Legislativa quem retirou o mandato de Arlindo. Depois disso, ele ficou preso por 128 dias em um quartel do Exército, na zona oeste de Manaus. Eu me sinto profundamente emocionado, feliz, satisfeito e com esse gesto da Assembleia, sentindo que minha vida foi uma sucessão de atos decentes e lógicos e que não mereceram aquela punição indevida. Acho que na condição de presidente e vice-presidente, líder da maioria, 2 vezes nessa casa, eu dei a minha contribuição, não apenas aos governos, mas também ao povo do Amazonas. No dia 7 de maio, foi a vez do deputado federal Praciano, cearense de Itapipoca, ser agraciado na Aleã. O petista recebeu o título de cidadão do Amazonas pelos relevantes serviços prestados ao Estado. Praciano veio para Manaus aos 20 anos e formou-se em Economia pela UFAM. Foi eleito vereador por 4 vezes e atualmente está no 2º mandato como deputado federal. O colega de partido, o deputado José Ricardo, foi o autor da proposta. Felicidade total, né? Cheguei aqui com 20 anos de idade, né? Cabeludo, mochileiro. A gente veio para ficar, tentou e vamos tentar ainda e continuar tentando colaborar com o Estado do Amazonas. E de repente a gente recebe um título que há muito tempo eu tinha vontade de tê-lo, apesar já de me sentir há muitos anos cidadão do Amazonas. O que eu quero dizer é que estou feliz e agora de papel passado com esse 2º certidão de nascimento, eu sou cearense e agora sou também amazonense, posso comer tranquilamente rapadura com jaraqui a partir de agora. Tem uma história e muitos anos de luta em prol do povo do estado do Amazonas, melhorias em qualidade de vida, principalmente dos mais pobres. É um exemplo de um político dedicado, de doação completa à política e, portanto, ao bem comum, à vontade de querer cada vez mais qualidade de vida a todos. E é um bom exemplo, eu acho que para os jovens, né, que estão meio desacreditados em relação à política. No dia seguinte, foi a vez do arquiteto Severiano Mário Porto ser agraciado na Assembleia Legislativa do Amazonas. Proposta conjunta dos deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro, a entrega da medalha Rui Araújo se deu por conta das linhas marcantes projetadas pelo arquiteto e que hoje fazem parte da história do patrimônio urbano amazônico. Entre as principais obras estão o antigo estádio Vivaldo Lima, o campus universitário da UFAM e a sede do Fórum de Justiça Enoque Reis. Por estes e outros trabalhos, Severiano ficou conhecido como arquiteto da floresta, ou arquiteto da Amazônia. Foi ele o responsável por conceber um modelo único de arquitetura amazônica sustentável, que une técnicas desenvolvidas por ribeirinhos e caboclos com as mais modernas e inovadoras criações da arquitetura. É muito emocionante receber essa homenagem. Acredito que ele estaria muito feliz de estar aqui. A obra dele é de extrema importância dentro do panorama de arquitetura hoje, então acredito que isso seja muito válido e principalmente a homenagem a Manaus, que eu acho que a obra dele coloca Manaus, a cidade de Manaus, no panorama de arquitetura mundial, que eu acho extremamente importante. O povo do Amazonas hoje paga uma conta com esse cidadão que revolucionou a arquitetura do Amazonas e que mostrou a arquitetura do Amazonas para o Brasil. Eu direi que o Severiano ele não é um homem do seu tempo, nem do tempo passado, nem do tempo futuro. Ele é um homem do tempo. Ele é um homem que soube, nas suas obras,
expressar a formação histórica e social do povo do Amazonas, que soube adequar aos estudos mais adequados e atuais do seu tempo e que construiu obras que ficaram para o futuro, demonstrando um novo modelo de arquitetura, um modelo de arquitetura comprometido com a identidade da região em que ela era construída. Uma referência muito grande no país inteiro e aqui na nossa região, especialmente no Amazonas, ele deixou uma marca muito forte. Esse reconhecimento também vai se fazer através da sua família, da sua neta, que também está na área de arquitetura, e para todos os arquitetos daqui do Amazonas que estudaram, que aprenderam com ele, que trabalharam com ele, que incorporaram muito da contribuição que ele deixou. E na mesma semana, desta vez no dia 10 de maio, uma sexta-feira, foi a vez do ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Mello, receber na Assembleia Legislativa o título de cidadão do Amazonas. A iniciativa foi do presidente da ALEAN, deputado Josué Neto. Marco Aurélio é formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é mestre em Direito Privado. Desde junho de 1990 é ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Na função, teve votos importantes para causas a favor do Amazonas, como ações de inconstitucionalidade contra a Zona Franca de Manaus e a medida provisória que modificava a lei de informática e prejudicava o Amazonas. Voltarei a Brasília com um estímulo redobrado, visando servir aos meus semelhantes. E como amazonense, né? E como amazonense. Ministro, desde 2000... Carioca amazonense. Em todos os momentos que o Amazonas precisou do ministro, ele não só votou, como também relatou matérias que beneficiou a Zona Franca, que manteve a competitividade da Zona Franca de Manaus. E esse, num momento importante. E isso fez com que a Assembleia Legislativa tomasse a decisão, né, de homenageá-lo, concedendo a ele o título de cidadão do Amazonas. Temos na nossa região. Isso é mais importante. O Supremo é uma instância finita, né? Não tem, acima dele não tem mais nada, então é muito importante uma decisão quando é favorável a gente. E em junho a Assembleia Legislativa reconheceu a importância do trabalho de um ente da própria casa. Desta vez o deputado pelo PPS Luiz Castro, oriundo de São Paulo, foi quem recebeu o título de cidadão do Amazonas. O parlamentar chegou ao estado em 1977 e atuou como professor. Foi prefeito da cidade de Envira aos 23 anos de idade, além de secretário de Estado frente à CEPROR. Luiz Castro reestruturou o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal, o IDAM, e valorizou os técnicos e a infraestrutura de produção rural do Amazonas. O autor da homenagem foi o deputado Marcelo Ramos. O deputado Luiz Castro eu conheci no exercício da atividade parlamentar aqui e por ele passei a ter absoluta admiração, respeito pela conduta dele parlamentar, pela conduta dele como homem público. É um homem que tem uma vida pública longa no estado do Amazonas, uma vida pública marcada pela correção, pelo espírito democrático, pela ética, e já é amazonense há muito tempo. Nós estamos apenas consolidando algo que o estado do Amazonas deve oferecer ao deputado Luiz Castro. É uma coisa, para mim, nova. Eu já recebi título cidadão nos municípios, alguns municípios, mas aqui é uma coisa que tem uma referência mais ampla. Para mim, que saí muito jovem de São Paulo para morar no Amazonas, é uma honra muito grande receber esse título. Eu nunca fui muito afeito a medalhas, a homenagens, nem mesmo no meu aniversário eu gosto desse tipo de... Prefiro comemorar as coisas em família, mas esse título especialmente ele tem um significado muito grande porque realmente me dá a sensação de que eu tenho este compromisso com o município, com os estados, com o estado do Amazonas, com o nosso povo amazonense, como um referencial de vida na minha atividade política. Na volta do recesso parlamentar, o primeiro homenageado do segundo semestre de 2013 será o comandante-geral da PM, prevista para ser realizada dia 7 de agosto. A autoria do deputado Cabo Maciel. Despertar no jovem a consciência política e o papel dele na sociedade é o foco do programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Assembleia Legislativa. Na edição de 2013, 6 municípios do Amazonas tiveram representantes. Atuando como um deputado e participando de sessões plenárias, eles puderam defender ideias e apresentar projetos. Uma experiência que, como cidadão, vale por toda a vida.
O programa Parlamento Jovem é desenvolvido pela Assembleia Legislativa desde 2006, no qual são selecionados alunos do ensino médio em escolas da capital e interior do estado para que atuem como deputados e suplentes. Neste ano, foram selecionados 48 jovens de 6 municípios. A novidade ficou por conta da inclusão das escolas particulares. O programa faz parte do Parlamento Jovem Brasileiro da Câmara Federal, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação. Os jovens parlamentares eleitos democraticamente nas escolas disputam entre si o título de melhor projeto. O vencedor tem a matéria publicada no Diário Oficial do Legislativo e fica como sugestão de lei, e ainda representa o Amazonas na edição nacional do evento. Aproximarmos mais esses alunos à nossa realidade, a realidade das casas legislativas, o que eles estão vendo aqui, o que verão aqui conosco durante essa semana e meia, são ações que são feitas pelas assembleias legislativas, o que os deputados fazem no seu dia a dia, a importância da representação deles dentro de uma democracia e a inclusão desses alunos para uma reflexão do que realmente pode ser melhorado no futuro nas casas políticas. Participaram do Parlamento Jovem 2013 alunos de Manaus, Nova Olinda do Norte, Maués, Careiro da Várzea, Manacapuru e Itacoatiara. Os jovens são treinados e recebem palestras para conhecer o papel do Poder Legislativo, além de participarem de sessões plenárias com a apresentação de projetos de lei. A intenção é desenvolver nesses jovens o interesse pela política. O programa é desenvolvido pela Escola do Legislativo em parceria com a SEDUC. O aluno, quando a gente chega na escola, que apresenta o programa para ele, pergunta para ele, você gosta de política? Ele disse, não gosto de política porque a gente sabe que todo político tem aquele lado ruim. E quando ele chega na escola, e principalmente quando ele sai, ele entra com um pensamento e sai com totalmente diferente, sabendo que política é coisa séria. Na edição 2013, a jovem Dalet Catanhede se destacou no programa e foi eleita para a presidência do Parlamento Jovem. A presidente estuda no mínimo 3 horas por dia e é aluna do Colégio da Polícia Militar, além de ser muito dedicada. Mas apesar do destaque na carreira como jovem parlamentar, Dalet não pretende seguir a carreira política. Ela tem outros sonhos. Eu sempre quis ser juíza, porque meu pai é advogado, então isso sempre me influenciou de certa forma. Mas de uns tempos para cá eu tenho me interessado muito por outros idiomas, línguas. Então eu decidi que eu quero fazer a faculdade de tradução e quero ser uma tradutora. Eu pretendo estudar na faculdade Brigham Young, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Os pais da jovem parlamentar ficaram bastante satisfeitos com a participação da filha no programa desenvolvido pela Casa Legislativa do Amazonas e ficaram felizes com a oportunidade da filha para que entenda a importância da participação na política. Eu conheço pais que têm filhos que, período de prova, o filho não sai para lugar nenhum, porque tem que ficar trancado, estudando e tal. Não, eles estudam sempre, todos os dias, para que justamente no período de prova eles não precisam estar correndo, se matando. Porque acho que estudo é isso, né? Não é estudar no dia da prova, é antes, é se preparar. Eu tenho dito para eles, né, que o conhecimento é a chave das oportunidades. Em casa, desde pequeno, eu criei meus filhos com um sistema muito simples de estudo, né? 3 horas de estudo além do tempo na escola. Ou seja, quando eles estudavam pela manhã, à tarde de 2 às 5. Quando estudavam de tarde, de 8 às 11. Sempre ensinei para eles que fazendo isso, renderia para eles no final da semana mais 3 dias de estudo. Como se a semana deles, ao invés de 5 dias, tivesse 8 dias de estudo. Dalet, que é natural de São Luís, no Maranhão, no começo encontrou dificuldade de adaptação ao chegar a Manaus e ficou surpresa com a oportunidade de participar do programa. No começo foi um impacto mais assim, eu diria climático, porque São Luís é uma ilha, então é ventilado por causa da brisa do mar também, né? Aqui é mais abafado, é mais quente, né? Úmido também. Esse foi assim meu maior impacto, mas eu gostei muito daqui porque os amazonenses, eles são bem carismáticos, eles são hospitaleiros e eu me senti em casa com muita facilidade aqui. Através de palestras e bate-papos informais, muitos parlamentares tiveram a oportunidade de interagir com os alunos durante a 8ª edição do Parlamento Jovem. Os deputados se reuniram para levar conhecimento aos jovens e vivências políticas. Vale da iniciativa da Assembleia não só em ter criado o Parlamento Jovem, como ano após ano está aperfeiçoando essa ferramenta, a fim de que os nossos alunos, quer seja da rede pública, estadual,
ou da rede privada aqui na cidade de Manaus conheçam o papel da Assembleia, conheçam a tramitação dos projetos aqui, para que as pessoas tenham uma clara noção, por exemplo, de como é que nasce uma lei, por que a lei nasce, qual a importância da regra, da lei. Quando abriram os portos no Brasil, o Brasil só tinha 2 alíquotas de imposto. 10% para secos e 20% para molhados. Pronto, isso resumia tudo. O que entrou no Brasil é seco, 10%. O que entrou é molhado, 20%. Está resumido. Agora deve ter pelo menos 500 leis de natureza tributária. Cada produto tem a sua lei. O destaque no Amazonas é tanto no programa que representantes dos poderes legislativos de outros estados vêm à Assembleia conhecer o desenvolvimento do projeto. A escola do Legislativo do Amazonas recebeu a visita da nossa presidente, da deputada Ângela Águeda Portela, estadual. Tiveram uma conversa e a presidente da escola do Legislativo de Roraima sempre sentiu essa necessidade, né? E a equipe pedagógica veio passar por essa semana, por essa capacitação junto com os alunos, acompanhar de perto um projeto tão brilhante que a Assembleia do Amazonas defende. E a gente sabe que é um sucesso. Quando a gente vai para as reuniões das escolas do Legislativo, o Amazonas se destaca. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, também participou ativamente do Parlamento Jovem e conversou com os alunos sobre a importância do programa e da política para o desenvolvimento do Estado. Os projetos dos parlamentos jovens de diversos estados, incluindo o Amazonas, devem ser apresentados na edição nacional do evento, que acontece entre os dias 22 e 27 de setembro, na capital federal. Turismo na Venezuela. Brasileiros denunciam a violência e o abuso policial na rota ao país vizinho. E ainda, com ações da Comissão de Direitos Humanos da ALEAN, mulher e filho são resgatados da República Dominicana. É o que você vai ver a seguir. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O baixo custo da viagem à beleza natural e o fácil acesso por via terrestre à Venezuela são os principais atrativos para os turistas do Brasil. Mas os casos de violência e a corrupção policial têm despertado a atenção de parlamentares brasileiros. No Amazonas, o deputado Abdala Frache, do PTN, encabeçou as discussões com Itamaraty. A ação contou com o apoio da Assembleia Legislativa de Roraima, estado que também é rota para o país vizinho. Confira os detalhes desta ação na matéria de Raoni Oliveira. No primeiro semestre de 2013, parlamentares do Amazonas e Roraima uniram forças para combater os crimes cometidos contra os turistas brasileiros no país. Foram diversas audiências públicas realizadas em conjunto nos dois estados, com o objetivo de elaborar um relatório para ser encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, cobrando do governo federal maiores providências. Em sessão de tempo realizada em fevereiro deste ano na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da ALE de Roraima disse que o Itamaraty se ausentou em relação ao tema e fez ainda uma denúncia mais grave. Um fato ocorrido em 2006 e que até hoje não se resolveu absolutamente nada e que as autoridades, principalmente as autoridades brasileiras, botaram o pano quente e ficou quieto, que foi um assassinato de 5 brasileiros na região de La Paragua. La Paragua é uma região rica em diamante e o Chaves proibiu a garimpagem lá e deu lá 45 dias para que todo mundo saísse da região. Os brasileiros estavam desmontando as máquinas juntamente com alguns indígenas e veio lá um helicóptero russo do seu Hugo Chávez e matou 5 brasileiros e 3 indígenas de forma covarde. Isso aconteceu lá em La Paragua. A sessão de tempo ocorreu após a primeira reunião entre parlamentares dos dois estados para discutir o assunto. Foi realizada ainda mais uma audiência pública em Roraima e 3 em Manaus. No documento formulado a partir das audiências e que foi enviado a Brasília, constava, entre outras medidas, o bloqueio à entrada da Venezuela no Mercosul, enquanto as práticas não fossem coibidas pelo
país vizinho. Na avaliação do deputado Abdallah Frache, os turistas injetam dinheiro na economia venezuelana e não deveriam ser tratados de forma truculenta por parte do poder público local, como a própria Guarda Nacional venezuelana. O parlamentar lamentou o modo como o governo federal vem tratando a questão. Nós achávamos que o governo federal ia tomar alguma providência através do Itamaraty para ter a condição melhor para os nossos turistas brasileiros ficarem transitando até Venezuela. Infelizmente, essa audiência pública já aconteceu há cerca de 45 dias e nenhuma providência do Itamaraty foi tomada. Não adianta o governo de Roraima querer fazer alguma coisa, o governo do Amazonas querer fazer alguma coisa, porque isso é um assunto que diz exclusivamente respeito ao Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. É preciso que o Brasil tome providências em relação a isso, e a gente não está vendo essa providência através do governo federal em Brasília. O deputado Marcos Rota também mostrou-se indignado com o tratamento dispensado aos brasileiros e ficou surpreso ao ser informado que o Ministério das Relações Exteriores não tinha conhecimento do assunto. O parlamentar afirmou que no ano passado a Embaixada Brasileira já havia agendado reuniões com autoridades venezuelanas e o Ministério do Turismo. Nós tivemos a oportunidade de enviar ao Ministério das Relações Exteriores uma farta documentação com material divulgado na imprensa, com depoimentos, com relatos de pessoas que passaram constrangimento nessa viagem até Margarita. Então, não se justifica esse posicionamento e essa desculpa do Ministério das Relações Exteriores de que não tinha conhecimento disso. De lá para cá, o número de relatos de violência e agressão contra turistas brasileiros na Venezuela continua alto. O deputado Abdallah Frache fez um pedido à população amazonense. Não vá para a Venezuela. Procure outro destino turístico, visite o Brasil. Eu sei que a discrepância de valores são muito grandes, mas a sua vida não tem preço. Você não pode ficar correndo esse risco de todo mundo que vai para lá ser achacado, ser vilipendiado nos seus direitos civis e ficar por isso mesmo. Brasília não está preocupado com isso. O governo federal está pouco se lixando para Amazonas, Roraima e a relação com a Venezuela. Abdallah Frache alertou ainda que irá intensificar a cobrança de providências por parte do governo federal durante o segundo semestre de 2013. Ações da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Amazonas permitiram o resgate de uma amazonense que era mantida em cárcere privado na República Dominicana. A jovem morava com o filho de 12 anos e estava há 2 passando por privação de liberdade. Entenda o papel do Poder Legislativo neste caso na reportagem de Adriana Araújo. Após um trabalho em conjunto com o Consulado da República Dominicana em Manaus, Ministério das Relações Exteriores e Embaixada do Brasil na República Dominicana, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, presidida pelo deputado Abdallah Frache, conseguiu trazer de volta a Manaus uma amazonense e o filho de 12 anos, que eram mantidos em condições de cárcere privado pelo companheiro naquele país. De acordo com o deputado, os pais da vendedora Nádia da Silva, de 31 anos, procuraram a comissão e relataram toda a situação vivenciada pela filha e pelo neto na República Dominicana. Ao tomar conhecimento, o presidente da comissão acionou a sua assessoria jurídica e o consulado daquele país, em Manaus, que intermediaram as conversas com a Embaixada do Brasil. Abdallah afirmou que o envolvimento de todos foi imprescindível para a solução do caso. A mãe e o pai nos procuraram na Comissão de Direitos Humanos e, graças a Deus, as intervenções que a comissão fez junto ao Itamaraty, à Polícia Federal, ao próprio Consulado da República Dominicana aqui do Amazonas, deram um resultado positivo e ela conseguiu retornar para cá, para Manaus, na semana passada, e hoje já está no convívio da sua família. Ao ser procurado pela assessoria jurídica da comissão, o cônsul honorário da República Dominicana em Manaus, Celso dos Santos, fez contato com a ministra das Relações Exteriores do país, Maria Cristina Pereira, e com a Embaixada do Brasil, que após uma série de mobilizações e investigações, conseguiram resgatar Nádia e o filho e custear o retorno deles à capital amazonense. Em visita ao gabinete do deputado Abdallah Frache, a amazonense lembrou os momentos que passou naquele país com o companheiro e a família dele. Segundo Nádia, foram quase 2 anos vivendo em cárcere privado. Tanto Nádia quanto o filho receberam um atendimento psicológico para ajudar a superar o trauma.
A falta de médicos nos municípios do país é uma realidade que afeta diretamente milhares de pessoas. No Amazonas, manter o profissional da área de saúde no interior é um desafio a ser vencido pelo poder público. Na tentativa de solucionar a questão, o governo federal decidiu convocar médicos estrangeiros para atuar no Brasil e mudou as regras acadêmicas para os estudantes de medicina. O anúncio gerou polêmica e os profissionais em todo o país foram às ruas protestar. Na Assembleia, a categoria veio debater o assunto com os parlamentares. Confira o pleito desses profissionais e a intervenção do Poder Legislativo na reportagem de Caio Rodrigues. A abertura dos trabalhos legislativos em 2013 foi marcada pelo discurso do governador do Amazonas, Omar Aziz, que alertava os parlamentares dos problemas enfrentados pelo Estado na área da saúde, especialmente no interior. Apesar dos altos investimentos do Estado na área, a falta de profissionais coloca em risco a política de governo para o setor. O pronunciamento motivou diversos deputados a se engajarem no tema. Tem uns assuntos que não é possível nós nos calarmos e ficarmos fazendo de conta que não está acontecendo no nosso Estado. Eu não tenho noção, mas acredito que morra no Amazonas diariamente uma Santa Maria por dia por falta de assistência médica. Se lá morreram 237, infelizmente, no nosso estado morre diariamente, no estado todo, 237 pessoas ou mais por falta de assistência médica. E nós falamos em investimentos, construção de hospital, mostramos na televisão uma obra bonita, e chegamos no interior e entramos naqueles hospitais de 20, 30, 40, 100 leitos, e eles estão às moscas. Agora, não é qualquer um que tem coragem, como o governador, de vir aqui falar isso, parece até um discurso de oposição. Porque tudo tem limite. E o nosso limite chegou ao fim. Não é possível. E aqui tem deputados de situação de oposição que já foram prefeitos do interior. E sabe da dificuldade que é levar um médico para o interior do estado. Seja ele aqui para Manacapuru, ou seja para o município de Envira, que está a 1.300 quilômetros da cidade de Manaus. Nós temos hospitais, mas não temos profissionais. Um dos assuntos mais debatidos foi a revalidação do diploma de médicos estrangeiros para atuar no Brasil. Antes mesmo do lançamento do programa Mais Médicos do governo federal, os deputados na LEAN já discutiam mecanismos para a inserção de médicos no interior do estado, região que sofre com a falta destes profissionais. Um médico com diploma estrangeiro precisa se submeter ao Revalida, prova necessária para dar validade ao título. Segundo o Conselho Federal de Medicina, uma média de 15% dos candidatos consegue a aprovação. Agora, o governo federal, através do programa Mais Médicos, quer trazer profissionais do exterior para que atuem em áreas remotas do país, criando mecanismos para a revalidação temporária do diploma para que possam atuar nas periferias. O tema foi debatido em audiência pública realizada na LEAN, proposta pelo presidente da Comissão de Saúde, deputado Ricardo Nicolau. Nós temos que encontrar alternativas para trazer médicos para o Amazonas. Isso não quer dizer que tenha que trazer qualquer médico, que tenha que trazer sem nenhum critério. Pelo contrário, tem que haver um critério técnico, mas é fundamental que nós possamos colocar médicos no interior do Amazonas, colocar médicos na cidade de Manaus, especialistas, para ampliar o número de atendimentos nessa área tão importante que é a área de saúde. O ponto mais criticado do programa Mais Médicos foi o aumento no tempo de graduação do curso de medicina. A medida prevê que as graduações tenham 2 anos a mais, passando de 6 para 8 anos a partir de 2015. O período vai significar um novo ciclo de formação, em que os estudantes devem atuar no Sistema Único de Saúde. O democrata Sidney Leite levou o assunto ao plenário e classificou como um serviço civil obrigatório a atuação dos estudantes no SUS. O deputado salientou ainda que o país precisa da atuação de profissionais efetivamente formados e não de mais estudantes. Por que isso não trabalha nas outras áreas? Nós só temos falta de médico no interior brasileiro? No norte, no nordeste? Não. Nós temos falta de inúmeros profissionais, que vai desde o advogado ao engenheiro. Mas nem por isso está se dizendo que engenheiro e advogado vai ter que estudar mais 2 anos. Esse é um problema, este é um desafio. E o outro,
Esse médico, ele terá que ter uma presença nestes municípios, ele terá que ter uma presença como acadêmico e não como médico. Porque o que está se propondo pelo governo é o aumento do currículo, para ele passar mais 2 anos estudando, sair de 6 para 8 anos. Então ele não vai poder atuar efetivamente como médico. A criação de uma carreira de Estado para os médicos foi sugerida pelo deputado Luiz Castro. O parlamentar defende uma carreira nos mesmos moldes da de juiz ou promotor, em que o profissional começa atuando no interior e, com o passar dos anos, pode progredir até chegar à capital. Uma emenda constitucional de autoria do parlamentar trata do assunto. Nós esperamos que essa PEC seja aprovada esse ano para a gente começar a ter no Amazonas uma resposta efetiva para a presença permanente, não é circunstancial, de médicos no interior, para a medicina se interiorizar de forma organizada, sistêmica e permanente. A proposta também é apoiada pelo Sindicato dos Médicos. Segundo os profissionais, as atuais condições de trabalho nos municípios interioranos não são atrativas para os profissionais da saúde. O sindicato irá fazer um levantamento para revelar a quantidade de profissionais necessários para atender o interior do estado. Os números que se precisa de médicos para o nosso interior, que tem municípios, na grande maioria, com menos de 10 mil habitantes, não é tudo isso que foi proposto pelo secretário de Saúde, é um número bem menor e que eu acho que cabe dentro do orçamento do estado. Os deputados também fiscalizaram as condições dos hospitais presentes no interior do estado. O deputado José Ricardo visitou diversos hospitais, como o do município de Manaquiri, e relatou ao Poder Executivo os problemas encontrados. Na visita em Manaquiri, a gente viu que o hospital ele funciona hoje em instalações improvisadas, isso segundo os moradores há quase 8 anos, instalações da FUNASA, instalações pequenas, apertadas, inadequadas, precárias mesmo, difícil no atendimento, inclusive até para o parto, de crianças. E por outro lado, você tem umas instalações que paralisaram para reforma e ampliação, que até hoje não terminaram, não tem placa de identificação, não tem nenhum prazo, não tem nenhuma perspectiva. Então é um quadro que prejudica a população. O governo do estado já anunciou a realização de um concurso público na área da saúde. A proposta está sendo analisada pela Casa Civil do Executivo e deve oferecer 11 mil vagas para a contratação de médicos, enfermeiros e outros especialistas, que atuarão na rede estadual de saúde na capital e no interior do estado. E no quadro Opinião Parlamentar, os deputados Marcelo Ramos e Conceição Sampaio falam de prós e contras na contratação de médicos estrangeiros para atuar no Brasil. Raquel, vamos saber a opinião da presidente da Comissão da Mulher e das Famílias da Assembleia Legislativa, a deputada Conceição Sampaio, sobre essa decisão do governo federal em trazer médicos cubanos para atuarem nas regiões carentes do Brasil. Deputada, a senhora é contra ou a favor dessa parceria entre os governos? Eu sou a favor. Eu penso que a nossa população ela não pode deixar de ter esse atendimento. E nós precisamos preservar principalmente a qualidade de vida das pessoas. E qualidade de vida se faz com uma rede de saúde pública realmente eficiente. Então a decisão do governo federal realmente é uma decisão importante, uma decisão que olha o Brasil na sua totalidade. Nós temos um estado hoje que tem muita deficiência nessa área da saúde pública para o interior do Amazonas. Você não consegue permanecer com um profissional da medicina em vários municípios do estado. Então, acho que é uma decisão acertada. Precisa realmente acontecer. E na capital, como estamos? Precisamos melhorar, porque se a gente for analisar, o que mais reclama hoje uma mulher, por exemplo, quando precisa procurar uma rede de saúde, é o bom atendimento. Nem sempre nós temos profissionais, um número suficiente para atender a população, que cresce a cada dia, porque também é importante lembrar que se a gente for analisar a situação do Amazonas, você tem várias pessoas que vêm de outros estados, o estado do Pará, por exemplo, quantas pessoas do leste do Pará saem de Santarém, saem de Óbidos, de Alenquer, para realmente receber o atendimento em Manaus e não lá em Belém. Então essa é uma realidade que nós temos e o Brasil é um Brasil que tem uma garantia constitucional que é o direito de ir e vir. Então o governador Omar Aziz tem procurado muito lembrar à população que o governo está pronto para contratar. Nós não temos, são os profissionais nesse momento. O problema é trazer médico formado em universidade do exterior sem o devido processo de revalidação dos diplomas. Qualquer cidadão
brasileiro ou de qualquer lugar do mundo que faça uma universidade fora do Brasil precisa ter seu diploma revalidado por força da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O que o governo quer fazer é pegar uma universidade cubana e desautorizar, desobrigar a realização da prova de revalidação, com o discurso de que esses médicos atuariam no interior do Estado. Isso não é verdade, a Lei de Diretrizes e Bases também diz que diploma revalidado é diploma que vale em todo o território nacional, portanto essa é uma forma demagógica e oportunista de enfrentar a crise de falta de médico nas regiões periféricas e no interior do Estado. A Assembleia dá o sinal verde para o funcionamento do programa Águas para Manaus. E mais, Poder Legislativo estuda instalar na casa a CPI da telefonia móvel. Essas e outras notícias você confere no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. 2013 foi considerado pela ONU o Ano Internacional de Cooperação pela Água. No Amazonas, a grande concentração hidrográfica não é garantia de que todos receberão em casa água encanada, um problema social e de saúde pública que se arrasta por décadas. Este semestre, uma mensagem governamental ratificou o protocolo de intenções firmado entre o governo do estado e a prefeitura para a constituição do consórcio PROAMA. Com isso, a Assembleia deu sinal verde para o funcionamento do programa Águas para Manaus, que tem como meta atender principalmente as zonas norte e leste da cidade. Acompanhe os destaques na matéria de Suzane Lemos. A Assembleia Legislativa aprovou em junho deste ano a parceria firmada entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus para a execução do programa Águas para Manaus, o PROAMA. Com o início do projeto previsto para setembro, aproximadamente 60 mil ligações serão realizadas nas zonas norte e leste da capital, beneficiando 500 mil pessoas. A meta é solucionar de forma definitiva o problema de abastecimento de água na cidade. A empresa Manaus Ambiental está trabalhando hoje nas ligações nas casas. Então, até final de agosto, início de setembro, se Deus quiser, parte da Zona Leste, parte da Zona Norte já estará abastecido 24 horas com água do PROAMA. Esperamos que até o final do ano a gente possa solucionar definitivamente a falta de água na cidade de Manaus. Porque eu sempre falei, não só o PROAMA resolve o problema, tem que fazer ligações. E antes a empresa não fazia essas ligações. Hoje a empresa está trabalhando, está fazendo o papel dela. É um compromisso que ela assumiu com a cidade de Manaus, até porque ela é detentora da distribuição dessa água na cidade de Manaus. Ela faz a parte dela, nós vamos fazer a nossa. O PROAMA foi bastante debatido pelos parlamentares da Casa Legislativa antes de ser votado. Os deputados Sidney Leite, Wilson Lisboa, Luiz Castro, José Ricardo e Marcelo Ramos foram os que se manifestaram durante a fase de discussão. Após as discussões no plenário Rui Araújo, os 14 deputados presentes aprovaram por unanimidade a mensagem governamental. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou que a Assembleia está cumprindo com a sua parte para que o programa possa entrar em funcionamento. Assim que recebemos a mensagem governamental, nós encaminhamos para as comissões. As comissões, em forma de urgência, se reuniram, discutiram, debateram o assunto, abrimos também o espaço para uma audiência pública. Então nós estamos exatamente fazendo aquilo que prevê o nosso regimento interno e o que prevê a democracia. O consórcio público PROAMA custou aos cofres públicos 347 milhões de reais, por meio de financiamento do governo federal ao governo do Amazonas. O projeto prevê a exploração do fornecimento de água pela iniciativa privada por 32 anos. Antes da aprovação do PROAMA, o deputado estadual e líder da maioria na Casa, Chico Preto, prestou esclarecimento aos demais parlamentares e ressaltou os benefícios da execução do programa. O preâmbulo do protocolo é muito claro, em que o custo do PROAMA não pode ser transferido para o custo tarifário. Esse documento é público, está no preâmbulo do protocolo. Então, o custo de produção da Manaus Ambiental para o custo de produção do consórcio público do PROAMA não deve ser muito diferente, até porque nós estamos falando, quem é que fornece energia?
A Amazonas é a Manaus Energia. É ela que fornece a energia tanto para o Proama quanto para a Manaus Ambiental. Nós estamos falando da água, que é o custo da água, zero. Tanto a Manaus Ambiental quanto o Proama pegam água de graça. Nós estamos falando de custo de cloro. A mesma quantidade vai ser comprada, quantidade muito próxima, vai ser comprada pelo Proama e vai ser comprada pela Manaus Ambiental. Então o custo de produção, ele é muito próximo. Ele é muito próximo, porque os insumos são os mesmos. O que pode diferenciar é o modelo administrativo. Enquanto o processo que vai definir por meio de licitação a empresa que irá gerenciar o Proama não for concluído, caberá à Companhia de Saneamento do Amazonas administrar o novo sistema, que irá fornecer água tratada à Manaus Ambiental, concessionária responsável pelo abastecimento de água em Manaus. E no quadro Opinião Parlamentar, o presidente da Comissão de Gestão e Serviços Públicos, deputado Chico Preto, fala dos desafios de levar água potável à população. Olá, Raquel. No quadro Opinião Parlamentar de hoje, nós vamos debater o assunto a falta de água no estado do Amazonas, especificamente na capital amazonense. E quem vai conversar conosco hoje é o deputado Chico Preto. Deputado, nós moramos numa região bastante com muita intensidade de água, inclusive próximo da maior bacia hidrográfica do mundo, mas a população amazonense ainda sofre muito com essa situação. O que o senhor acredita que é necessário fazer para poder resolver de fato esse problema? Deixa eu te dizer, em que pese nós morarmos na beira de um dos rios com maior volume d'água, o rio com maior volume d'água do mundo, que é o Rio Amazonas, próximo, não é isso? Estamos à margem do Rio Negro, mas bem próximo do Rio Amazonas. Essa água, para chegar na casa das pessoas, ela precisa da intervenção do homem. Porque a única água que chega sem intervenção do homem é água de chuva. Mas para ela chegar regularmente e atender às nossas necessidades, é preciso que haja investimento. Ou esses investimentos serão feitos por alguém que vai botar o seu dinheiro, mas ele não bota o seu dinheiro por caridade, ele vai querer ganhar, e é justo, porque ele bota o dinheiro, ele tem que receber. Aí você tem que discutir uma tarifa capaz de realmente remunerar, recompensar a pessoa que investiu, prestou bons serviços e que vai ganhar o seu dinheiro. Nada contra. Mas se você não tiver investimentos da empresa, e em alguns casos até mesmo compartilhado, empresa e poder público, a estrutura que ainda é necessária na cidade de Manaus, ela não está posta. E se nós não tomarmos uma decisão desse porte, olha, a empresa vai investir tanto, o Estado vai investir mais tanto, e dentro de um cenário de 5 anos, 10 anos, nós vamos ter toda a infraestrutura, aí a partir daí a população recebe água e deve pagar pela água. A água hoje não é mais algo que se entrega gratuitamente. Então, no modelo que está estabelecido, existe uma empresa. O governo não faz mais diretamente. Então, a empresa precisa ser instada, ser chamada, compelida a fazer investimentos, comprovar os investimentos que assumiu como compromisso para manter a concessão e discutirmos se esses investimentos são suficientes. Se falam muitos números, eu não sei que número é o correto para que nós possamos dizer 3 bilhões, 5 bilhões, 7 bilhões, quanto é necessário de investimento público-privado, ou só privado, para que a infraestrutura necessária, adutoras, rede de distribuição, reservatórios, a produção de água, acho que nós estamos bem com a questão do Proama, foi um salto nessa questão da produção, mas da produção nós precisamos de distribuição, de adução, distribuição e reservação. São esses 3 outros elos. E aí sim, é preciso de muito investimento para que a população receba essa água. Então, cabe aí, como água é algo que implica em saúde pública, pensou que cabe ao poder público, em especial à prefeitura, porque ela é a dona da concessão, fazer esse chamamento, capitanear, ser como a gente diz lá em Parintins, o peara, aquele que puxa a manada, puxar a discussão, para definir o papel da concessionária e o que o governo, para diminuir esse tempo de espera, pode fazer a título de recurso público. E aí se toma essa decisão, se passa a investir com seriedade e se instala a infraestrutura que ainda a cidade de Manaus não existe. Ok, muito obrigada, deputado, por participar conosco do quadro de hoje. Muito obrigado, até breve. Então, esperamos que, de fato, essa situação do problema da falta d'água na capital amazonense possa ser resolvida. Raquel, eu volto com você. Com pouca opção via terrestre e a falta de infraestrutura, o transporte intermunicipal é feito principalmente pelos rios da Amazônia. O deslocamento aéreo poderia ser uma das alternativas mais frequentes se o valor das passagens não fosse tão alto. Além disso, ainda existe outra deficiência.
poucos municípios possuem aeródromos ou pistas de pouso em condições adequadas. Há também um número reduzido de companhias aéreas operando no estado. Os gargalos do setor foram amplamente discutidos no Parlamento Estadual durante o primeiro semestre. Veja os detalhes na reportagem de Adriano Castro. Uma audiência pública no âmbito da Comissão Técnica Permanente de Transportes da ALEAN foi um dos principais feitos durante o primeiro semestre para tentar solucionar os problemas enfrentados pelo transporte aéreo intermunicipal. Representantes da Agência Nacional de Aviação Civil, de companhias aéreas e parlamentares discutiram e apresentaram possíveis soluções para um dos principais empecilhos no Amazonas, a logística. A dificuldade de regularização de empresas junto à ANAC e os altos preços de tarifas foram os principais temas debatidos por parlamentares e pelo setor envolvido. A audiência pública foi realizada no mês de maio. Para o autor da iniciativa, deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão de Trânsito e Transportes, um dos fatos preocupantes é a dificuldade que as empresas aéreas enfrentam para atuar no estado. Um problema sério, a grande maioria dos deslocamentos no Amazonas, boa parte deles são feitos via aéreo, principalmente os deslocamentos de urgência, e nós temos tarifas caras, um serviço ineficiente, a grande maioria dos aeroportos sem condições de segurança adequada, e nos últimos tempos temos um problema mais grave, que é o fato da ANAC autorizar voos da TRIP para determinados municípios e negar voos com a mesma aeronave para outras empresas, para os outros municípios. Você pega, por exemplo, Parintins, onde voa a TRIP e a MAP. A TRIP tem incentivo fiscal no combustível, a MAP não tem, mas os preços são os mesmos. Isso é um absurdo. Portanto, a TRIP não está repassando para o consumidor final o desconto que ela recebe ao comprar combustível. O alto preço das tarifas praticadas no estado também foi outra questão abordada. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Marcos Rota, as condições impostas pela ANAC acabam gerando monopólio no setor. Nós precisamos percorrer todos os caminhos para criar alternativas para a entrada de novas empresas de aviação no estado do Amazonas. A TRIP ela tem redução, inclusive, de impostos do estado do Amazonas no combustível para que pudesse fornecer aos consumidores uma tarifa menor. Os preços praticados pela TRIP hoje podem ser comparados a viagens internacionais. Isso nós estamos falando da aviação regional dentro do estado do Amazonas. Vou dar exemplo do meu município, que é Boca do Acre. Para a gente chegar a Manaus e de volta você gasta R$ 1.400, R$ 2.400, R$ 1.200 para ir e R$ 1.000 para voltar. Isso é muito difícil, é muito complicado. Tem que buscar uma maneira de reduzir também as tarifas. A situação enfrentada pelo município de Lábrea é apenas um exemplo de que muitas outras cidades do estado também convivem. Lábrea possuía voos regulares realizados por uma empresa, porém a companhia deixou de atuar no município. Outra empresa tentou conseguir autorização para realizar os voos, mas teve a permissão negada pela agência reguladora. O estado do Amazonas hoje, muitos dos seus municípios dependem de outro estado. Você tem que ir muitas vezes para Rondônia, muitas vezes para o Acre, para acessar aqueles municípios, em razão dos seus aeroportos, as suas pistas de pouso não serem legalizadas e muitas delas até interditadas pela ANAC. Você vê, por exemplo, é o caso de Lábrea, onde a TRIP operava com 2 voos regulares por semana, reduziu a 1 e hoje nenhum mais. É um município que tem quase 40 mil habitantes, que tem uma economia próspera e que a gente precisa encontrar uma situação. Nós não podemos ficar, por exemplo, muitos desses municípios são servidos por pirataria, como disse aqui o representante de uma empresa de aviação. O deputado federal Plínio Valério acompanhou o debate e prometeu se articular em Brasília para minimizar os problemas. Eu vou me inteirar na exposição 2 pesos e 2 medidas, né? Tem empresa aí fazendo coisa que a empresa igualzinha não pode fazer. Eu vou me inteirar e vou ver no que eu posso ajudar. E o que a gente tem que ajudar é melhorar o transporte aéreo no Amazonas. Se tiver havendo injustiça aqui, a gente vai procurar tentar corrigir junto aos órgãos competentes. Segundo o representante da ANAC, novos voos não podem ser autorizados no Amazonas por conta da falta de segurança nos aeroportos. A legislação restringe o número de voos semanais para aeródromos com problemas de segurança. A
A audiência pública realizada ainda foi tema de pronunciamento na Assembleia Legislativa. Os problemas apontados como fragilidade dos voos, precariedade dos aeroportos e a concorrência desleal foram debatidos por Marcos Rota. Para o parlamentar, o Amazonas tem sido prejudicado pela ação de um monopólio. Rota criticou a atuação da ANAC e defendeu uma revisão em nível federal das agências reguladoras. A empresa Trip tinha 2 voos regulares para o município de Lábrea. Quando uma nova empresa queria ingressar no mercado, pediu autorização da ANAC para fazer o mesmo voo com a mesma aeronave para o município de Lábrea, a ANAC indeferiu o pedido, alegando falta de segurança no aeroporto de Lábrea. Para a Rota, a legislação que restringe o número de voos semanais para aeródromos com problemas de segurança privilegia a empresa de aviação Trip. O deputado defende a ação do parlamento para que se facilite a entrada de novas empresas no estado. A partir do momento em que a agência adota 2 pesos e 2 medidas para tratar empresas verdadeiramente iguais, tem alguma coisa de errado. E nós, e não apenas eu na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, mas nós, de uma maneira geral, nós precisamos, deputado Belarmino Albuquerque, nós precisamos verdadeiramente, cada vez mais incentivar a quebra desses monopólios, incentivar a concorrência no mercado, porque a concorrência é extremamente salutar em todos os segmentos empresariais. Foi definido a continuação dos debates, uma vez por mês, para um diálogo junto aos municípios acerca dos requisitos de segurança necessários para o pleno funcionamento dos aeródromos. Ligações interrompidas, cobranças indevidas e internet com falhas de transmissão. A telefonia móvel no Amazonas também esteve em xeque no Parlamento Estadual neste semestre. As reclamações dos usuários são inúmeras. A Assembleia Legislativa tem acompanhado de perto a evolução do problema por meio de audiências públicas e agora uma CPI pode ser instalada na casa. A Assembleia Legislativa realizou em abril de 2013 uma audiência pública para debater a implantação do sistema 4G no Amazonas. A tecnologia é até 15 vezes mais veloz que o atual 3G. A operadora Oi, empresa responsável pela implantação do sistema, apresentou o plano de trabalho. A Assembleia faz aí o seu papel no sentido de tomar conhecimento do que está acontecendo e, entendendo necessárias providências, agir para que esse calendário seja cumprido de forma satisfatória, porquanto todos nós entendemos que telefonia, como eu disse, é uma infraestrutura hoje e principalmente para o Amazonas fundamental, indispensável, o seu bom funcionamento e a sua correta, no prazo certo, a implantação dessa nova tecnologia que é o 4G. Até dezembro de 2013, é preciso ter 50% de cobertura na área urbana das cidades sedes da Copa do Mundo. Já até abril do ano que vem, o percentual deve passar para 80%. Para discutir e saber da implantação do sistema no Amazonas, o deputado Chico Preto propôs a audiência pública na ALEAM. Também foi discutido sobre a implantação do sistema 3G no interior do estado, a chamada telefonia rural. As operadoras que têm consigo a obrigação de implantação de 4G na cidade de Manaus e, posteriormente, a implantação da banda larga rural, a telefonia rural, como a gente está chamando, virão aqui a este plenário para esclarecer informações sobre a implantação e divulgação de datas do calendário. E interessa a Assembleia, porquanto essa é uma infraestrutura hoje necessária ao desenvolvimento econômico, social. Interessa ao Amazonas saber por parte dessas operadoras, no caso a Oi e a Claro, em quanto tempo implantarão o 4G na cidade de Manaus e o 3G, a banda larga rural, como a gente chama, a telefonia rural, nos demais municípios, saber quais são as dificuldades encontradas no âmbito do licenciamento por parte das prefeituras. A operadora Claro garantiu divulgar o nome de 18 cidades para a instalação do 3G no interior. A Agência Nacional de Telecomunicações também participou do debate. A instalação do 4G, a gente faz um acompanhamento prévio, né? A obrigação aqui para o Amazonas é só a partir de dezembro de 2013 e a partir do momento em que foi exigível
o cumprimento da obrigação, nós estaremos acompanhando com fiscalizações diretas em cima da rede. O Brasil possui o minuto de telefonia móvel mais caro do mundo e, ainda assim, o serviço prestado é de má qualidade. Por essa razão, foi proposta na Casa Legislativa a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as operadoras de celulares no Estado. A CPI foi proposta pelos deputados Marcos Rota, Adjuto Afonso e Marcelo Ramos. Vejo que nós já tentamos todos os remédios, né, para que nós pudéssemos ter uma telefonia fixa e móvel, como determina a legislação. Nós já fizemos audiências públicas, nós já fomos à Anatel, nós já fomos ao Ministério Público, nós fomos ao Ministério Público Federal, nós já acionamos todas as operadoras na Justiça, nós já multamos em 500 mil todas as operadoras, nós já fizemos aqui uma reunião com todas elas, pedindo o compartilhamento das antenas no interior, que é obrigação das empresas. Elas firmaram um termo de compromisso com a Assembleia e não honraram. Então vejo que são muitos os pontos negativos que convergem para que a gente possa apresentar esta solicitação de uma comissão parlamentar de inquérito, que daí nós vamos ter um poder maior, uma amplitude maior para regimentar não apenas mais órgãos como a Polícia Federal, como a Receita Federal, o próprio Ministério Público, a Anatel, que vai precisar trabalhar de forma mais integrada, e principalmente criar um canal exclusivo com a população. O deputado estadual Marcelo Ramos propôs uma série de questões que devem ser investigadas pela CPI. O serviço sempre foi ruim, mas nos últimos meses há uma degradação muito grande. Hoje ninguém consegue completar uma conversa na telefonia móvel sem que a ligação caia, sem que tenha que tentar 1, 2, 3, 4 vezes. E a principal das medidas sugeridas é a necessidade de limitação da quantidade de linhas à quantidade de canais disponíveis nas antenas das operadoras. As operadoras vendem muito mais linhas do que suas antenas são capazes de suportar e por isso tanto problema. Portanto, se você tem tentativas de ligações demais sem canais disponíveis, ou vão derrubar uma ligação da que está falando, ou você não vai conseguir completar a sua ligação. Então é preciso limitar a quantidade de linhas vendidas. E para que isso aconteça, eu entendo como o deputado Marco Rota que é preciso a suspensão imediata da venda de qualquer linha de telefonia móvel no estado do Amazonas até que essa situação seja investigada e regularizada. Para a instauração da CPI, deverá ser recolhida a assinatura de 1/3 dos parlamentares da Casa, o que equivale a 8 deputados, o que deverá ser feito após o recesso parlamentar que acaba no final de julho. O setor primário sempre foi uma alternativa para a geração de renda no interior do estado e na Assembleia Legislativa recebeu atenção por parte dos parlamentares. Este semestre, a Agência de Desenvolvimento Sustentável assinou um convênio de cooperação financeira com as associações de seringueiros do Amazonas. O acordo contou com o apoio do deputado Adjuto Afonso e vai liberar aproximadamente R$ 1.400.000 para o pagamento de subvenção extrativista para os trabalhadores da borracha. Veja os detalhes com Caio Rodrigues. Um dos principais mecanismos usados pelo governo do estado para incentivar a prática de atividades no setor extrativista é o pagamento da subvenção aos trabalhadores. O auxílio financeiro é essencial para a continuação de diversas atividades neste setor, como a produção da juta e da borracha. Todos os anos, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado firma um convênio com as associações e cooperativas do setor extrativista para o pagamento do benefício. Em junho, a ADS firmou uma parceria com os representantes dos seringueiros. Preocupado com a demora na disponibilização dos recursos aos trabalhadores, o presidente da Comissão de Finanças Públicas da Assembleia Legislativa, deputado Adjuto Afonso, propõe uma mudança no procedimento realizado. O parlamentar irá realizar uma emenda no orçamento anual para que a Agência de Desenvolvimento Sustentável disponha de recursos reservados para o pagamento dos benefícios desde o início de cada ano, possibilitando uma maior agilidade no pagamento dos produtores. Nós vamos esperar o orçamento chegar nesta casa para que a gente possa alocar no orçamento logo valores que sejam destinados exclusivamente ao pagamento da subvenção dos seringueiros. Nós esperamos que esses pagamentos sejam feitos no início de cada ano. Estão sendo realizados somente esta semana na região do Purus, Lábrea, Boca do Acre e Pauini,
a subvenção relativa ao ano passado. Então isso deixa o seringueiro muito tempo sem esse recurso que é tão importante, essa subvenção que é hoje de R$1. O parlamentar afirma que a medida irá contribuir para a valorização do setor no estado. E esperamos que quando o orçamento chegue a esta casa, vamos conversar com o governador para que a gente faça um destaque do orçamento, pagamento exclusivamente para produto agroextrativista. Aí entra a borracha, entra a juta e a malva. A gente está pretendendo também ampliar essa subvenção ao Piaçaba, no Rio Negro. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue ir ajudando o interior, gerando emprego, gerando renda. E a borracha é um produto importantíssimo hoje já para nós, porque nós temos uma fábrica hoje aqui produzindo pneus, assim como temos uma fábrica beneficiando em Iranduba, na região metropolitana. É importante que a gente dê uma atenção especial a esse seringueiro para que eles se sintam, digamos assim, prestigiados, né? Que o governo tenha um olhar diferente para eles. Para Adjuto, a subvenção garante condições de trabalho aos seringueiros da região e ajuda a manter a floresta em pé. O parlamentar explicou que o governo aumentou de 70 centavos para R$1 o quilo da seringa, o que mostra o compromisso do executivo com o setor primário. Termo de cooperação técnica assinado em abril deste ano entre a Defensoria Pública do Estado, a Assembleia Legislativa e outras instituições deu início à expedição de títulos definitivos de terras para mais de 100 mil famílias. O deputado Ricardo Nicolau, do PSD, representou o Parlamento Estadual durante a assinatura da parceria. Para o presidente da Casa, deputado Josué Neto, a união entre os órgãos confirma o interesse do poder público em promover a cidadania à população da capital. A reportagem é de Raoni Oliveira. Manaus abriga aproximadamente 450 mil imóveis, porém cerca de 80% deles não possuem o registro de propriedade. O dado é da Secretaria de Estado de Política Fundiária do Amazonas. De acordo com a Defensoria Pública, o órgão recebe inúmeros pedidos de regularização fundiária. Bairros consolidados, como a Redenção, na zona oeste da capital, é habitado de forma irregular há mais de 40 anos. A partir de abril de 2013, termo de cooperação técnica que envolve, entre outros órgãos, Defensoria Pública, Ministério Público, Secretaria de Regularização Fundiária do Estado, Prefeitura de Manaus e a Assembleia Legislativa do Amazonas, está mudando esse panorama. Uma ação coletiva viabiliza a regularização de áreas ocupadas há mais de 5 anos através do uso capião. Isso não dá para ser feito de forma sozinha, de forma individual. Razão pela qual a Defensoria Pública precisa do Ministério Público para atuar junto. Razão pela qual essas duas entidades precisam da Secretaria de Política Fundiária. E precisamos também da Secretaria Municipal de Habitação. Mas isso não pode ser feito sem a coordenação de entidades, como a própria Defensoria Pública, como a Assembleia, que é parceira nesse processo todo, assim como o próprio Tribunal de Justiça, que vão atuar na coordenação e na regulamentação dos procedimentos para uso capião. Há uma política tanto pelo governo do estado quanto da prefeitura, para regularizar, né, as propriedades. E a entrada do Ministério Público, da Defensoria, por essa iniciativa, ela vai fazer com que, né, do que hoje você tem a posse, mas não tem a propriedade, né, passa a ter a propriedade efetivamente e ali poder ter acesso a financiamentos e ter efetivamente o direito sobre a sua propriedade. De acordo com a Prefeitura da cidade, Manaus possui um déficit de moradias da ordem de 50 mil residências. Aliado ao trabalho que será realizado por meio do termo de cooperação, o Executivo Municipal afirmou que está trabalhando para diminuir esse índice. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, destacou a importância do trabalho para o resgate da dignidade de boa parte da população da capital. A Assembleia Legislativa está presente para tomar algumas decisões em conjunto, né? Discutir essas decisões, até porque não existe ainda uma área apropriada, uma área já escolhida para se iniciar esse trabalho. Então, nós vamos discutir agora politicamente de que forma que nós vamos escolher esta área primeiro, né? Claro que as outras instituições serão ouvidas, não é a Assembleia Legislativa que vai decidir, isso é uma decisão que será tomada de forma coletiva. O termo de cooperação técnica abrange somente a área urbana do município de Manaus. E nós terminamos aqui a retrospectiva do semestre no Parlamento Estadual. Obrigada pela sua companhia. O retorno das atividades parlamentares e do Alenha Notícias é no dia 1º de agosto. Mais informações, acesse o site da Assembleia ou nossas redes sociais. Até a próxima edição.